Boa tarde, meus amigos. Mais um podcast direto da SRE. Que fera, hein? Que fera. Essa feira incrível feita pela Serge, que também é incrível demais. É uma honra estarmos aqui com o seu Edmur Sayane. Chamei o senhor de senhor. Olha, e chamei de novo. Entendi. Olha pra minha cara, já vê que eu sou velho. Não. Que isso, que isso. É o respeito, é o respeito. O senhor é palestrante e consultor. Eu queria pedir que o senhor se apresentasse, porque alguém pode ser que não te conheça. Não, Imagino que poucos. Que me conhece. Será? Uma 10. Eu odeio falar de mim mesmo, mas assim, só pra contar, primeiro, a honra é minha de estar aqui com vocês, meus camaradas aqui, Jean e Mário e tal, e vou dizer pra vocês que eu fiquei honrado desde o momento que me chamaram para participar desse troço. Eu imaginava grandiosidade, mas eu fiquei impressionado. É incrível, né? Incrível, né? Impressionante. Quer dizer, você vê, né? Eu fui muito pra feira FMA em Chicago e tal, levei muito supermercadista e já frequentei muita feira de varejo. E recentemente fui para Nova York no NRF. Aqui impressiona. Mas impressiona muito. Incrível. E as coisas que o Fábio tem feito, Rio Innovation Week, Conecta, essa feira aqui, são uma marca muito impressionante do que a Serge é capaz de fazer. Tá sacudindo o Rio de Janeiro, né? Impressionante. Né? De tudo que o Rio de Janeiro tem de bom, né? Eu adoro o Rio de Janeiro, morei aqui 35 anos, agora voltei para São Paulo por uma questão familiar. Um marco aqui do Rio de Janeiro são as coisas que a Serge faz. Né? Tem dois Queiroz, né? Da FEComércio, que é bacana demais também, mas o Fábio, ele é um cara destemido, né? Totalmente inovador e por isso que dá orgulho participar aqui. Ó, rapaz, depois desse testemunho aí, fiquei até arrepiado. Eu, falando de mim, rapidamente, Isso aí. nasci em Ribeirão Preto, me formei numa faculdade que é difícil entrar e mais difícil sair, que eu não sei como é que eu entrei, muito menos como eu saí, que é o ITA, né? Boa, Logo depois que eu me formei, eu casei logo no 5º ano de faculdade e fui fazer foguete. E lá eu descobri uma coisa que até hoje marca pra mim, né? 1098-765-43210 e fogo. Onde? No rabo. Desculpa, foi mal. Se quiser, corta depois. É bom demais. Foguete só voa se tiver fogo no rabo. Senão não vai, também. né? Pegou, Também. E gente Pegou. também. Gostei desse conceito, hein? Agora, o nome bonito pra isso é entusiasmo. Em dentro, tus Deus, asma um sopro. Quem tem um sopro de Deus dentro de si, vaza. Fábio, vaza. Ariane, vaza. Fernanda, que trabalha com Fábio, vaza. Todo mundo que tá aqui, Bruna Reis, da base. Só tem gente enlouquecidamente inspiradora, tá certo? Então, e isso é que faz o mundo andar. Você passa por uma loja que tem um cara entusiasmado, você não queria nada, entra porque é bacana. Compra. Hoje eu fui num condomínio lá ver até um processo de supermercado e tal, não sei o quê. O recepcionista, que era um segurança, teoricamente, sisudo, cara, ele recebeu a gente de uma maneira espetacular. E eu trabalho, depois de ter feito uma carreira grande em empresa, eu era engenheiro, virei CEO, né, que é chique, né? E aí uma hora eu desisti e abri minha empresa. E o meu trabalho é ajudar as marcas a entenderem a importância do cara mais importante da marca, que a gente estava discutindo aqui agora. Quem é o cara mais importante de qualquer marca? Não é o cliente. Porque o cliente não é da marca. Isso aí é pra te tirar do lugar. Pra te sacudir. Só me surpreendeu quando falou Entendeu? isso pra mim. É o cara da ponta. Né? Porque o cara consome aquilo que o cara da ponta diz ou não. Se não tiver ninguém lá, ele vai lá e consome. Agora, o cara do melhor, não posso falar aqui nome e tal, né? Detergente da face da terra, se o cara da ponta disser pra ele, ó, eu acho que esse aqui é melhor, o cara muda de marca. Falou E tudo. Atendimento, pra você, né, que tá ouvindo a gente e vendo a gente, você compra mais de quem insiste em vender ou de quem te atende melhor? Porra, então, se eu compro mais de quem me atende melhor, hoje eu vou falar de supermercado do futuro e vou falar de várias coisas, mas uma delas, e a que eu quero deixar mais marcada, é a importância do atendimento do supermercado. E eu
fiz uma pergunta meio que irônica para vocês, assim, né? Quem é que atende deliberadamente no supermercado? Ninguém. Nós buscamos. A gente tentou chutar aqui, mas foi difícil. Por demanda, eu já vi promotor, bala, né? Eu faço muito trabalho com trade e tal. Já vi promotor que quando você pergunta alguma coisa para ele não tem nada a ver com o supermercado. Tá certo? Mas ele sai do lugar dele e leva você lá. Já fiz trabalho com Viviane Areal, do Superprix, né? Que é uma pessoa muito bacana, da direção da Sérgio. A Viviane fazia pão. Eu sempre falava, né? Eu vejo pão assim, trabalhei com farinha, e ela falava assim, pão claro, escuro. Porque o cliente quer pão claro e escuro. É uma maneira de atender, tá certo? Agora, o que conta é gente fazendo carinho em você em algum lugar. Aí faz todo sentido isso. O senhor me deu uma sacudida quando o senhor falou, ninguém te atende. Aí a gente Ninguém ficou aqui atende. parado, né, Mário? Tipo, Deliberadamente, ninguém atende não. deliberadamente mesmo. Exatamente. E aí, uma das coisas das quais eu estou falando aqui, tem que ter cultura, tem que ter estratégia, tem que entender o cliente, mas uma das coisas é valorizar esse herói da ponta, né? Porque ele é o cara que, de fato, conquista, inspira. E nós estávamos conversando aqui, né? Se ele te atende bem, ele te conta a história do melhor produto que tem lá. O cara vai comprar o basicão, o commodity, né, que todo mundo fala, e ele te inspira a comprar e ainda agradece. Né? Porque o bom atendimento É isso aí. não é o que você agradece o cliente, é o que ele vira para você e fala, ó, muito obrigado por ter me atendido. Ele consumiu mais, permaneceu mais tempo no estabelecimento e ainda agradece no final. Esse cara transforma caro em querido, que são sinônimos, né? Caro e querido são sinônimos. Só que Boa. se você não Caraca, atende cara. bem, se você não atende bem, É caro. é caro. Se você atende bem, é querido. Incrível. Cara, não, e é uma sacada assim. Eu imagino que seja muito complexo dentro de um grande mercado, de um mega mercado, mega store, você ter muitos atendentes. Mas você tem uma solução para isso que você confidenciou com a gente aqui. A base de tudo é liderança. Tá certo? Não são 60 mil caras. O cara do açougue é líder da galera do açougue. Então, a responsabilidade dele é por esses caras que estão lá. Microgerenciamento. Microgerenciamento tem uma conotação do cara encarar com muito detalhe. Mas equipes que eu conheço pelo nome, que conheço o cara, que eu contratei bem. Porque não é treinamento, é contratação. Gentileza, cortesia, não tem curso que converta você em cortês. Boa. É contratar gente. E tem um americano, Danny Meyer, que é o cara da hospitalidade, que ele me ensinou um troço que eu faço questão de, né? O Salchini, que vai fazer palestra com você, vai fazer um podcast com vocês daqui a pouco, ele é master nisso, né? Porque ele é um cara gostável. Você chega perto dele... Gostei do termo, hein? Gostável, muito legal. Não, gostável é uma coisa muito marcante, legal. né? Porque quanto tempo leva um cara para conquistar o outro trocando ideia? Depende dele. Se o cara é gostável, leva um segundo, tá certo? Agora, legal, eu não legal. dou treinamento para alguém ficar gostável. Tá? A irmã do Salchini chama Cristiane Salchini. Eu conheci ela numa empresa, né? Monstro, né? Que normalmente as pessoas tacam o galão nas costas e manda pau. Vai que vai, né? Não, L'Oréal, bala. Ela trabalhava na L'Oréal na época. A pessoa mais cortês, eu era fornecedor dela, ela me tratava de um jeito que eu tentava fazer tudo maravilhosamente bem para ela. Para ela. Você acaba fazendo pelas pessoas, entendeu? E se você tem o cara do açougue cuidando de 5 gostáveis, tá certo? Porque o grande problema é quando você pergunta quantas pessoas muito boas tem no seu negócio, o cara fala quantas. Muito boas. Poucas. Isso se fala Esse é o problema. Ainda tem isso, né? Esse é o problema. Então, pensa no seguinte, ó. Se você tem 20% de muito boas e passa para 80%, como melhora o teu resultado? Assustadoramente. Nossa, engole o O, mercado. o resultado alavanca muito, entendeu? Catapulta. E eu convenço as pessoas indo por partes, tá certo? Como diria Jack o Estripador, né? Ele sempre fala, vamos por partes.
vamos pensar nesses 5 caras. O líder da empresa tem 200 mil, mas o gerente da loja tem 10 supervisores, que cada um tem 5 caras. É assim que você tem que administrar, entendeu? Porque não é para ter 1.000 de uma vez e nem consegue. Se o líder de supermercado é bom, do supermercado como um todo, e o cara de cada seção é bom, as coisas acontecem. E você acredita nessa questão do... não o ser bom em ser bom tecnicamente, mas ser uma pessoa boa, tá sempre pra frente, sempre sorrindo, sempre cortês, você contagia a tua equipe? Não é que obriga, mas meio que aquele cara carrancudo olha e fala assim, pô, tá todo mundo feliz, todo mundo trata bem, por que eu vou tratar os outros mal, né? Esse é o problema mais sério, e nós vamos falar ali de atendimento, né? Sorrir para o cliente. E se eu não acordei bem? Porque pode acontecer. Qualquer líder bom, tem os 5 caras ali, olhou para a cara, já sabe se o cara tá bom ou não. O líder bom, eu sempre, hoje até me fizeram essa pergunta, não é o bonzinho. O líder bom é um cara justo, muito exigente. Ele chega para você, dá a mão para mim, que larga o microfone assim. Puta, parabéns, Jean. Mandou super bem. Esse era meu pai que falava, tá? Meu pai tratava bem as pessoas. E minha mãe, não é que ela tratava mal as pessoas, mas ela tinha mania de fazer assim. Filho, tudo bem que você fez bem aquilo. Dá para fazer melhor? Justo, muito exigente. Mas desse jeito. Inspirando você a pensar melhor. Um Muito cara bom. desse só contrata gente muito boa. Quando contrata, ele inspira as pessoas, porque ele é com ele mesmo, e reconhecendo e desafiando, que são as duas coisas que tem que fazer, ameaçou, ferrou, porque o cara... Vai ter problema, não vai dar certo. Não. Cruel. Ou o cara rouba, se ele for mau caráter, ou se ele tiver numa situação, ele atende mal. Então, assim, o truque é o líder. Tá certo? Então, uma boa cascata de sucesso é um dono do supermercado bacana beça. Fiz um trabalho em Lajeado, que não tá aqui, e posso falar, tinha um CEO lá, Leonardo. Cara, o cara ia pro campo, o cara conversava com as pessoas, né? O cara era bacana beça. Eu sei que o pai da Rita Leta do Zona Sul, que é um dos acionistas do Zona Sul, fazia a mesma coisa. Vai pro campo, conversa com as pessoas, né? E aí muda tudo. Tá certo? O Gilberto, que era dono, fundador do Hortifruti, tava lá no... Era feirante, estava perto. Se o cara estiver perto da galera, a galera trabalha voluntariamente. Palavra engajamento é frouxa. Voluntário. Fala muito. Por quê? Mesmo. Porque ele é bem tratado. Sim. Admira também, né? Fala, pô, Admira, cara, é tão legal, e pô, não vou retribui. sacanear, não. Retribui. Mas envolvimento tem a história do presunto com ovo, né? Tem essa história velha, mas assim... Tá comprometido. Mas é voluntariado mesmo, entendeu? Porque o cara acorda cedo, chegou mercadoria 10 horas da noite, ele tá bom, eu seguro as pontas, mas palavra-chave é liderança. Que vem Tirou do um. dono. E não há como, já fiz experiência, o dono é mais ou menos com gente. Não dá, não rola. Ou ele Mas contrata alguém pra ficar no lugar dele, pede demissão de cuidar de gente, ou não vai dar certo. Tá entendendo, né? O negócio isso é aí. com você, não adianta ter Trate bem as pessoas. É um princípio, assim, eu aprendi isso com meu avô e com a minha avó, eles foram empresários a vida inteira. Eles eram muito admirados, principalmente por serem assim. Perfeito. Eram muito justos, mas cobravam muito. Vovó era... Rapaz, ela era aquela pessoa que você tinha um restaurante, pô, para 1.000 pessoas, que o restaurante era muito grande, ela passava o dedo assim, ó. Você não limpou direito. Aquele monte de mesa, mas elogiava, tava junto, ó só, pô, tá sujo aqui, me dá a vassoura que eu vou te mostrar como é que faz. Tava junto. Além do Gustavo, desculpa te interromper, né, que você me inspirou. Hoje em dia, não existe empregado. Ninguém quer ser empregado. Eu já não queria, desde quando eu era moleque. Mas eu tinha 3 filhos. Eu tinha 3 filhos, com 26 anos. Trabalhava na Johnson Johnson, que era uma empresa estupendamente bacana. E tinha um vice-presidente que passava por mim e me cumprimentava. E eu parava ele, pô, você é vice-presidente, cumprimenta a gente e tal, não sei o quê. Já era marrento. Agora,
os caras, falo de moleque, geração Z e tal, que, no bom sentido, esse cara mora com os pais até 30 e poucos, 45, 52. Ele não tem boleto pra pagar. Se você tratar ele mal, ele, ó, vaza. Ele não tá disposto a submeter aquilo, né? Ele não quer. O coroa, que nem eu, eventualmente, um cara de mais idade que tem, ele até fica, mas ele não consegue se dar. Para trabalhar no lugar desse que a gente tá falando, tem uma característica. A primeira é gostável e a segunda é autodisciplinado. Se você tem um cara autodisciplinado, se o cara que cuida daquele lugar, né? tua avó não precisaria fazer isso. Que ele mesmo ia falar aí, não limpei direito. Ó, não deu certo aqui, vou lá. Mas o autodisciplinado a gente consegue treinar? Que o Gustavo você já falou que Treina. não dá. Nascença. Nascença já, né? Nascença. Essas duas coisas e mais algumas, que você tem que decidir o que você quer, na hora da contratação você tem que definir. Recrutamento e seleção. Trabalho principal é recrutamento e seleção. Exatamente. A melhor hora de demitir alguém, É na contratação. Ele, claro, Antes de contratar. você não conhece o cara. custo zero, dependendo se... Não, você não conhece o cara e tal. E depois que você está com um custo adquirido, é igual um cara ruim ou bom. Concorda? Você paga a mesma coisa. Claro, claro. Só que o bom tá muito mais lucro. Muito mais resultado. E eu faria uma política de pagar mais, dar mais flexibilidade pro cara que é muito bom. Esse aí eu quero manter. Então, para esse aí, eu invento um jeito de pagar mais. É porque o mercado tá de olho, né? A gente vê que tá demais, assim. Também trabalho nessa área do senhor, além de podcast. Sim. E a gente trabalha também com desenvolvimento empresarial, nossos negócios, e o que meu cliente mais reclama é: prepara, o contrato Isso. bem, treino, vem a concorrência e pega, vou parar de fazer. Eu só acho isso um erro. Eu tem vou aquela- parar de não, preparar. Tem uma coisa velha que é: se eu treinar ele for embora, e se eu não treinar ele ficar, né? Sem... Essa frase aí que maravilhosa, né? Você É escolhe, velho, né? Claro! Vai embora, É melhor ir embora e você continuar com alto desempenho do que você ter um Não, mas monte de baixo, se né? você tiver um cara muito bom, tiver uma política bacana e fizer uma remuneração especial para ele e der flexibilidade, ele fica. Fica, Esse papinho fica, de que o cara fica. sai por R$50 é desculpa de quem não cuida de gente suficientemente bem. Concordo com o senhor. Caraca. Concordo com o senhor. Eu vou falar uma coisa pro senhor. Isso no meu próprio negócio. Chamei de senhor várias vezes e acho que ele já mas até ele aceitou. Viramos gostáveis. Viramos gostáveis. Que, olha, dentro das nossas limitações, a gente dá o que pode com Claro. relação a finanças pro nosso Claro. funcionário e eles nem pensam em ir embora E é o porque... que pode, porque ele não é louco de imaginar que ele tem que ganhar igual um diretor, não é Não isso. tem como, é. Minha mulher tinha uma loja aqui no Barra Shopping de pet, tá? Monte Somércio e tal, não sei o quê, 25 anos. Os caras que ela contratava eram de comunidade. Humildes, porque veterinário não quer trabalhar em loja que tem que limpar cocô de cachorro, etc. Não vai. Não, os caras Não quer submeter A base dos caras era igualzinha à base de quem entra em supermercado, segundo grau incompleto e tal, querendo um ofício, né? Porque o cara quer um ofício. Querendo desenvolver. Bom, ela primeiro garimpava bem pra caramba, né? Porque, Comportamento que o senhor falou, né? exatamente, aquela coisa de conviver com o cara, ver como é que ele é e tal, e checar. Porque isso numa entrevista não pega, É muito difícil. né? Pode Todo fazer mundo mente na disque, entrevista. pode fazer o que tu quiser. Empresa mente, funcionário mente. Não, aqui é Essa foi maravilhoso, boa. eu sou maravilhoso e tal. Os dois lados, né? Conviver é importante, né? Eu brinco que ninguém casou com ninguém por entrevista e dinâmica de grupo, tá certo? Vivência, né? Essa foi muito boa. Relacionamento. Né? Tem que ter test Relacionamento. drive, né? E ela fazia isso e os caras eram maravilhosos, cara. Agora, ele sabia o quanto que ele poderia ganhar com aquela história. A gente pagava um valor que liquidava a fatura dele, ou seja, ele cobria o mês, e se ele fosse maravilhoso, muito competente, não ia deixar ele embora. Chegou o Cobase aqui no Rio, chegou o Pets, não tiraram ninguém da gente. Nossa. E deve ter tentado, né? Porque Não, chegaram alucinados. Tentaram muito, porque minha Não, mulher, não tirou os minha mulher funcionários que ele falou, ele manteve os Minha funcionários. mulher era a chapa dos caras, ela ia na comunidade, na festa. Tava Ela- junto, né? Tava junto. Aquilo que você falou, Relacionamento. tá junto, né? Relacionamento. Agora, eu vou explorar bastante aqui, Explora. porque, pô, esse cara é um gênio. Nossa, tá trazendo muito cara é um conteúdo incrível aqui. Insight.
A gente conversa muito, né, com os nossos clientes lá, né, e com muitos empresários, eu faço parte de alguns conselhos também, sobre essa questão de você ser próximo, ser amigo, mas como que a gente faz para criar a barreira entre sou seu amigo, mas aqui dentro eu sou o seu patrão, eu sou o empresário. Aí, precisamos diferenciar isso, porque se eu te der uma ordem, você tem que cumprir. É claro que se for errada, você pode me trazer uma ideia, mas tem que ter esse limite aqui dentro. Como é que a gente faz isso? Tem um negócio que chama cultura. Cultura pode ser um negócio vago, ou pode ser, como eu aprendi a fazer num lugar que chama Zappos, Estados Unidos, melhor venda de sapato por internet e tal. Por internet, não, por internet que a Amazon comprou por $1 bilhão. Caraca, olha isso! A cultura deles são 10 mandamentos. Imperativo. É uma estrada pela qual você pode andar, não é engessado, mas tem um caminho que está descrito e escrito. E lembra a palavra contratar? Na hora de trazer o cara, você contrata com ele, ó. É assim. Não quer? Legal. Grosseiramente falando, seria tipo você já ter pré-definido ali normas, procedimentos, cultura, comportamento É o famoso e combinado apresentar durante o recrutamento, né? Isso. Antes do recrutamento, você checa se o cara tem essas coisas e tal. E o truque eu te dou daqui a pouco, como é que faz isso? Muito bom, muito bom. Que é um truque. Minha mulher que me ensinou. Ela deveria ter vindo aqui fazer o podcast. Nessa loja dela, tinha venda de peixe. E tinha atendimento. Aquele peixinho ornamental. Peixinho. Pássaro, cachorro. Do lado do vendedor tinha um cara. Eu falava, o que é isso? Ela falava assim, se eu perder o cara de peixe, só pro cara que entrar, aprender a pegar o peixe, né? Porque o cara tinha um aquário de 100 peixes de espada. Olha isso. Certo? Ele não quer um peixe de espada, quer aquele. Aquele ali. Aquela Jesus. calopsita. Então, para o cara chegar no nível que a gente quer, leva tempo. Então, a melhor coisa que tem, eu vou falar também aí, você tá, né, depois, aliás, eu não vou nem dar palestra mais. A gente bota esse podcast lá pra passar lá no telão. Equipe mais um. 5 caras, mais um. Subpreparado, né? Mas sendo preparado. A galera que tá aqui, você lembra que você falou que eu tinha 20% de muito bons, tá certo? Só um. Esse cara tá aqui, os 4 que não são muito bons, primeiro eles falam assim, antigamente eles falavam assim, se eu sair, meu chefe tá frito. Certo? Com esse aqui, já viu o time de futebol europeu? O reserva é melhor que o titular. Quando o titular entra, ele quer fazer gol de bicicleta, tá? Supostamente, ele vai melhorar. Mas, suponha que ele saia. Depois de 2 meses, eu testei o caráter desse cara, formei ele, e ele entra jogando mais 20%. Caraca, meu irmão. Não, tem a pressão e tem a preparação. Muito legal isso. Mais 20%. Porque se eu quiser trazer um cara na hora do... É catar, não é contratar. Sabe, eu cato. As pessoas catam. Esse desespero te arrebenta. Amanhã. Te arrebenta. Entendeu? E isso é o truque que eu aprendi, né? Eu fui diretor da MESA, sei lá o quê. Eu imaginava, né? Promove de dentro e tal, mas propositadamente você tem um cara a mais, o cara fala, pô, mas isso é custo. Não, é o melhor investimento que você tem. Porque Falou tudo. custo é catar um cara ruim Falou tudo. Pagar o preço de colocar e piorar a equipe. E ter que demitir depois, aquela Não, vai- confusão. é fácil de demissão. Vai pagar mais caro porque Call center, não vai querer o Call justo. center contrata catando, call center, não tem a ver com o supermercado, mas tem. 70% das pessoas que entram no call center saem 90 dias depois. Caraca, olha esse número. Que loucura. Olha o que esse cara gasta de rescisão, de multa rescisória, retrabalho, Não, e contratação. reputação, quando o cara entra e não atende bem. Né? Por isso que o call center é tão mal visto, né? Ó, o podcast não Ó, acabou ainda, gente. mas se eu fosse você, Eu vou falar com... quando terminar, volta lá no início e assiste tudo de novo. Que isso, cara? Edmur,
infelizmente a gente vai ter que terminar, mas se você pudesse resumir um pouco sobre essa sua... Foi uma descoberta, foi um estudo, uma teoria sobre o mercado do futuro, o que você chamaria? Eu sempre tô ligado nessa história do futuro, tá certo? E eu vou pro NRF e lá a gente vê Walmart, vê Wegmans, Trader Joe's, gigantes lá, né? Eu descobri um maluco aí em Las Vegas que é o tal do Omega Mart, que tem essa história toda, na pesquisa, tá certo? Porque aí, obviamente, eu tenho que me estruturar para fazer um negócio desse. A minha experiência do cliente, que é a quarta parte da palestra, que eu não tinha falado, ela começa com segurança, depois produto básico, conveniência, produto elaborado. Opa, tá indo bem. Não, mas antes de produto tem design, atendimento, entretenimento, educação, sustentabilidade, interação e personalização e carinho. E você achando que é só abrir a porta. Acha que é só isso. Se você vai comprar uma calça Levi's 501, 36, 32, você já sabe o tamanho, você precisa do quê? Segurança, conveniência e produto. Acabou. Se você quer vender fora preço, né? Porque quem quer ser preço tem essa tentação, vai morrer um dia, tudo bem, e cada dia tá pior, porque é um círculo muito vicioso, entra nessa. Agora, se você quiser fazer as outras coisas, você tem que pegar essa experiência do cliente e refinar. Eu fiz, lembra, cliente, cultura e estratégia, para falar dessa história do caminho crítico, depois o herói da ponta, depois eu fiz a experiência do cliente. Fiz uma pesquisa profunda, né? Quando a Ariane me chamou, eu falei, vou falar do supermercado futuro, porque Muito eu estou analisando o varejo futuro, todo ano eu analiso, mas supermercado fazia um certo tempo que eu não metia a mão, porque na época eu trabalhei vendendo farinha para os caras, eu tinha que entender pra cacete do negócio até para ajudar eles. E tem uns caras, Luiz Carlos do Alto da Posse, os caras são memoráveis na minha vida, né? Porque eles me ensinaram muito, eu aprendi muito com eles e ajudei. Aí eu falei, pô, eu tenho que pesquisar um negócio. E eu fiz uma pesquisa um mês, né? Além do que eu já tinha visto em Nova York, que eu achei que era bom, mas todo mundo conhecia. Falei, tem que trazer raridade. Eu estou trazendo umas raridades para eles aí. Fora essa história do atendimento, que é minha veia e é natural, eu estou trazendo umas coisas muito legais para eles implementarem. Eu fiz uns quadros, segurança, conveniência, fiz uns quadros para o cara que está aqui levar para o cara de segurança lá do supermercado, para ele estudar depois e implementar, entendeu? De fácil entendimento, digamos assim. Né? Papumba. Bem didático. Papumba, sabe papumba? Só que é um checklist do que ele tem que fazer para lembrar e não esquecer. Que é o que você consegue converter de verdade, Isso. né? Porque se você trouxer algo mirabolante demais para o empresário que já tá com um monte de coisa para fazer, ele vai olhar e vai falar, ixi, vou contratar alguém para fazer, e não vai fazer. Tem que ser aplicável, falou tudo, Mário. Olha, chamei de gênio, vou chamar de novo, porque gênio. Sensacional. Assiste de novo. Assiste 10 vezes, no mínimo, isso aí. Por que 68 anos, tá certo? Por que ainda me chamam para dar uma palestra dessa de futuro? É curiosidade enlouquecida, estudar que nem maluco. Estudar que nem maluco. Eu devo ter pesquisado para fazer essa palestra, além da viagem a Nova York, que eu já conheci e tal, uns 100 sites. Não estou exagerando. Para ver como eles estão fazendo hoje. Exatamente. Fazer um desenho do futuro, né? Porque exatamente, mais do que estudar um momento é fazer uma não, e você a partir daquilo ali, você pega o trampolim e fala, aqui vai. E aí faz umas apostas que eu estou trazendo para eles empacotadinhas, assim, para eles poderem trabalhar, para dar uma orientação e dizer para eles, ó, aos poucos, né? Multicanal, não, um de cada vez. Sou bom nesse, vai pro outro, vai pro outro. Não fica afobado, né? Não pode ficar afobado. Tá? Por isso que eu tô dando material para eles, né? Para eles levarem para casa, tô colocando meu WhatsApp para eles me consultarem. Exposição ali, né? Não, porque eu quero ajudar os caras, entendeu? Cada pessoa dessa
para quem eu posso trazer alguma coisa boa, ele vai tratar bem o herói da ponta, lembra? E eu descobri na minha vida que minha grande causa, o troço pelo qual eu batalho, é para que tratem bem o cara da ponta. Ainda Entendeu? tem Esse um cara da fundo ponta social o trem. Já, uma aula, hein? Aula. Agora, ô, senhor Edmur, queria fazer uma pergunta final. Ele tinha parado com o seu, mas voltou, Mas né? não tem jeito, rapaz. É que eu já tô me sentindo aqui meio íntimo já aqui de você. Melhorou, né? Melhorou. Olhando toda essa estrutura, essa maravilha que a gente está vendo aqui, você já viajou várias feiras pelo mundo. Você poderia falar assim para quem está ouvindo, né? A importância que o senhor vê de uma feira como essa e da própria Acerj, né, para o mercado supermercadista, para o atacadista, para o fabricante, para o consumidor final. Qual é a importância de a gente ter uma feira dessa e de vir a ela, né? De vir, de estar aqui, de viver isso? É a conexão, né? Você já viajou com amigo, não viajou? Quando você viaja com amigo, rola um entendimento maior na história. Isso aqui, para mim, é uma viagem, né? Uma viagem. Você sai do mundo e entra, né? A hora que você passa por aquele túnel, né? Cheiro, sensação, você entra no outro mundo. E eu acredito assim, ó, todo mundo que está vindo aqui, por mais que o cara queira vender e tal, ele se enfeitou para te receber. Então já tem uma recepção. E normalmente, Muito legal, o muito cara legal. vai ao supermercado, mas daqui o supermercadista vem ao... Quando eu fazia um stand desse aqui, para mim eu tinha que caprichar. Eu só contratava menina recepcionista, boa de atendimento pra caramba, porque tem muita gente que contrata menina bonita, que não é ruim, mas tem que ser menina bonita que adore tratar bem o cliente, tratar ele bem. Gostável. É o Gostável, mandou bem, gostável. O cara que vai servir cafezinho tem que ser bacana. O cara que tá ali recebendo o cliente tem que ser um cara que entenda o que ele tá fazendo ali, que é conexão num momento super especial. Chique, né? Aqui, eu juro que eu entrei numa feira alemã, numa feira americana, né? Melhor do que isso, tá? Porque nem toda feira eu fui esse pet shop da minha mulher, eu fui 15 anos a uma feira em Nuremberg de pet. Cara, 7 pavilhões do tamanho do Rio Centro. Um de coleira, um de não sei o quê. Mas nada tão caprichado quanto isso aqui. É lindo demais, a vista Não, bonita. é incrível. Você Então, olha aqui, Então a conexão feita num ambiente desse vai gerar uma continuidade, tá certo? Se o cara souber receber o cara, acolher o cara de maneira que ele se perceba como importante, muda a relação. Então vai acontecer, eu sempre falo, né? Sala de comprador, né? Ô Johnson, ô L'Oreal, o Antônio ganhou o cara. Tá? Pessoa, né? gerou proximidade, né? O Johnson Gente e se o relaciona L'Oreal com gente. ainda não conquistou a confiança do cara. E Falou eu falo tudo. que a energia que você consegue aqui, se você trabalhar bem, porque eu falo que quando um cara não conhece o outro, desconfia. Vocês dois comigo, desconfia. Ainda não confia, torce a favor. O que tem que gerar aqui é torcida a favor, porque quando tem torcida a favor, eu garanto para você que o cara introduz produto mais barato, introduz produto, se o cara tratar ele bem. Vai gerar aquela parceria, Então, né? a parceria não é só confiança, é torcida a favor. Né? Porque quando você torce a favor de alguém, você quer que o cara se dê bem e vice-versa. Sempre é reflexivo. Cara, que final, hein? Meu irmão, Olha, Edmur, obrigado. Vocês são muito generosos. Obrigado por ter dado esse tempo todo aqui. Que a gente tomou quase uma hora que aqui. entrega. Sério? Na sua vida foi que... Não, foi o maior de todos até agora. O papo, por mim, eu ficava aqui. O João deve estar adorando ali também. O Mário aqui. O João Rio, né, cara? Eu vi o João Rio ali, ali. tá feliz da vida. Por mim, a gente ficava aqui até amanhã, mas a gente tem que liberar pra você Beleza. poder palestrar. Outras pessoas querem te ouvir. Obrigado mesmo, do fundo do coração. A Sérgio Vocês são agradece muito, a SRE não, também. Sérgio não, cara. Foi um prazer. O Jean aqui te eu já agradece agradeci muito. a Sérgio, Jean e também Mário. agradece. Mário também. Obrigado Beleza. demais. Gostável. Gostável É o demais, verbo, né? cara, é o Gostável demais. Incrível. Obrigado demais, viu? Abraço enorme, conta comigo pela vida. Então, bom, até mais. bom? Tchau, tchau. verbo. Valeu. Abraço, galera.